dizemos que a pressão é igual a quê? Força. Essa é a definição geral da pressão que Pascal descobriu, não é? Quem descobriu foi Pascal. Isso que é a unidade de pressão do sistema pressional é o quê? Pascal. Mas o que acontece? Essa pressão aqui é a pressão de corpos sólidos. Vamos ver. Quando você pega uma agulha, aplica numa pessoa, e no momento em que aplica naquela área, você está aplicando uma força numa determinada área. Aquilo chamamos de pressão. Essa pressão que eu estou a fazer efeito ou a fazer sentir agora. Eu, nesse momento, tenho um peso, não é? Esse peso faz ser feito aonde? No chão, através dos pés, não é? Quando eu for a querer medir a área e dividir a área pela força ou pelo meu peso, eu vou encontrar o quê? A pressão. Essa pressão aqui. Vocês vão perceber. Pressão dos solos. Você sentar daí na café, faz pressão aonde? Na pele. Não é? O edifício, essa casa aqui, faz pressão aonde? No chão. No chão ou no solo? No solo, não é? A essa pressão, quais são corpos sólidos? Você pode perceber tudo o que eu mencionei aqui. São corpos sólidos. Onde vimos que existem corpos sólidos, líquidos, assim como gasosos. E aqui nós queremos perceber como é que a pressão atua nos fluidos. Pascal foi descobrir que quando você tem uma força, devido àquela força com a área, você encontra o quê? A pressão. Esse foi aprofundando. Ele descobriu umas coisas que também dentro da água, dos fluidos, de ar, líquidos, também existe o que chamamos de pressão. Só que ali, a forma de medir já não vai ser força sobre a área. Quando você quer descobrir a pressão no interior do corpo, num fluido, você tem que conhecer a densidade do fluido, tem que conhecer a gravidade e tem que conhecer o que é a altura daquele fluido. Ele diz o quê? Para calcular a pressão dentro de um fluido, suponhamos que temos uma bacia de água assim. Não é? A bacia é cheia. Tem água. Ele diz o seguinte, ok. Você quer saber qual é a pressão que atua nesse ponto, por exemplo? Ponto 2, ponto 3, ponto 4. Não é? Esses pontos se diferem nesse ponto. Concordam todos que tem água, não é? Também aqui tem água, também aqui tem água. A diferença desses pontos é o quê? É a altura, não é? O número 2 está mais embaixo em relação ao número 3, acessivamente. O número 4 está mais em cima em relação a outros números. Ele diz o quê? Suponhamos que você quer saber por quê? Conforme conversamos ontem, tanto os fluidos, tanto estão em repouso, assim como no movimento, eles atuam, não é? A intenção do fluido é fazer o quê? É de escapar dentro do recipiente onde está. A esse procedimento, a esse mecanismo de tentar escapar, chamamos de pressão. Vamos saber? Ok. Acredito eu que o esforço que esse recipiente faz para impedir a saída de água número 2 é maior em relação ao esforço que o número 3 faz para impedir a água. Ou não é? Esse fica mais castigado. Por quê? Porque tem muita água, está mais embaixo, não é isso? Então, Pascal, o Steven diz o quê? Quando você quer conhecer a pressão num determinado ponto, primeiro, você tem que ter pressão. Eu quero pressão. Ok. Do quê? É pressão do quê? De um fluido. Qual é esse fluido? É água. Tá bem. Primeiro, você tem que conhecer o quê? Colocar o peso específico da... A massa específica, desculpa. A massa específica da água. Tem que conhecer o que é a gravidade. A gravidade é constante. Conhecemos sempre. Aqui é a gravidade. E a altura daquele ponto onde você quer conhecer o que é a pressão. Suponhamos que nós queremos conhecer a pressão aqui. Temos que saber qual é a altura a partir
do ponto número 2 até onde o nível de água termina. Se são 5 metros, ok, 5 metros. Então a nossa altura será de 5 metros. Assim você obtém o quê? A pressão. Vocês estão a perceber? Quem conhecer o quê? Se for gasolina, no lugar de massa específica de água, você coloca massa específica de gasolina. Coloca a gravidade e coloca a altura que a gasolina ocupa. Vocês estão a perceber? Suponhamos que um recipiente que é esse tipo de recipiente aqui. É isso. Estão a ver esse recipiente? Estão a ver? Espaço vazio. Esse é o espaço vazio, não é? E na natureza sabemos que o espaço vazio, na verdade, não está vazio. Tem o que lá dentro? Tem oxigênio, tem ar. Concordo? Tem ar aqui, não é? Sim. E temos uma lâmina. Isso é o quê? É gasolina ou óleo? Gasolina, não é? E por baixo temos a água que misturamos com o vinagre, não é isso? Suponhamos que nós queremos saber a pressão que atua aqui no fundo. Aqui. Vocês estão a perceber? O primeiro são pontos. Vamos assumir que temos aqui em cima, temos esse ponto, temos esse ponto aqui embaixo, não é? Você quer saber qual é a pressão que o ar faz aqui? Primeiro, não é? O que você vai fazer? Vamos ver isso aqui. Pressão do ponto A, vou assumir que é ponto A. Será igual à pressão atmosférica. Vamos saber. Essa pressão atmosférica, essa situação aqui, se nós dizemos que são fluidos, dizemos que o componente do fluido, quando você quer medir a pressão no fluido, primeiro, queremos saber qual é a pressão que atua aqui. Primeiro, não é? Ok. A pressão que atua aqui, para conhecer uma pressão que atua aqui, primeiro temos que saber qual é essa substância que está aqui. Qual é essa substância? É o ar, não é? Então, a pressão do ponto A será igual à densidade do quê? Do ar, vezes o quê? A gravidade, vezes a altura do ar. Estão a perceber? Ok, o que acontece? Na natureza, o espaço vazio sempre tem ar. E automaticamente eles já calcularam. Eles já sabem que se você encontra um espaço assim, vazio, é que lá tem ar. E a pressão atmosférica, esse ar aqui, representa essa expressão. Isso aqui, quando está assim, é uma massa específica do ar, a gravidade e a altura. Nasce uma grandeza, chama-se pressão atmosférica. E é um valor tabelado, constante, que né, a gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a pressão atmosférica também é de 100 milipascais. Vamos saber? Quando está assim, no espaço vazio, não há necessidade de colocar a massa específica do ar, colocar a gravidade e se preocupar em medir qual é a altura que o ar ocupa. Para saber? Porque todas as medições que você vai efetuar, no final, vai cair numa pressão assim. Para saber? É por isso que quando está assim, é um espaço vazio. Você logo, no lugar de colocar massa específica, gravidade e altura, coloca o que? Logo pressão atmosférica. Para saber? Já calculamos, sabemos que aqui a tua pressão atmosférica num valor de 100 milipascais, porque é um valor tabelado, não é? Agora queremos saber qual é a pressão que atua no ponto B. Saber que em cima tem o quê? Tem a